Então, da família do meu pai, eu sei muita coisa. Porque, primeiro, eles têm um péssimo hábito de viver 90 a 100 anos. Então, a gente ainda pega. Agora, a família de minha avó e de meu avô, as pessoas, para os padrões de hoje, não sei. Minha avó não. Ela morreu com mais de 80 anos. Mas meu avô Salles, 85. Mas o meu avô Salles, ele era um homem de 60 e poucos anos quando ele morreu. De infarto agudo. A família adora morrer de infarto agudo. E, aliás, é o melhor modo de morrer, mesmo para não ver a hora. Né? Então, a gente sabe pouco. Primeiro que meu avô era um homem muito misterioso. Entendeu? Ele era um homem de pouquíssimas conversas. Ele tinha um olhar agudo, incomodava a gente. Um olhar como se sempre dizendo, você é culpado, eu te avisei. É a lembrança que eu tenho dele, e ele morreu, eu tinha 10 anos. Mas eu sou de 42, ele morreu em 52. Ele morreu antes de meu tio Arthur Salles, nosso tio Arthur Salles, foi querido. Não, morreu depois. Depois, não foi? Minha tia Angela disse que ele sentiu muitíssimo e morreu logo. Morreu, na verdade, também ele teve um problema grave com a empresa que ele trabalhava. E o demitiu de uma hora para outra, a fábrica no Starquinho. Assim que, depois que o Starquinho morreu, que eles eram muito amigos, Otto Bittencourt, que é o dono dessa rua se chama Polidoro, que é o pai de Otto. Tudo isso era de Otto. E Otto favoreceu muito ao meu avô com esses terrenos que meu avô construiu aqui. Que meu avô tinha mais de 12 casas aqui nessa rua. A nossa mudou. Entendeu? Aí fizeram isso com meu avô, os parentes de Luiz Mas Otto era o quê de Luiz Starquinho? Era sócio. Era Otto Calmon Bittencourt. Era um da família Calmon Bittencourt. Era uma das mais antigas e uma família histórica da Bahia. Parentes de Pedro Calmon, de Calmon dos Passos. Eles foram se diversificando, se bifurcando em várias famílias. Porque a burguesia baiana só se casava com a burguesia baiana. Meu avô era considerado um homem de classe média, né? Era um homem de classe média, porque meu avô era oficial da Marinha. Quando ele se aposentou da Marinha, ele levou muito tempo embarcado e tudo, foi que ele assumiu o comando da fábrica Empório Industrial do Norte aqui, que ele era o gerente dessa fábrica, no tempo de Otto Bittencourt. E ele ficou muitos anos ali nesta fábrica, eu não sei quantos, mas acho que não foram menos de 20. E depois, de repente, vieram com intimação para ele deixar a casa da fábrica em 48 horas. Eu me lembro da agonia de minha tia Lucília e de meu tio Rinaldo para encontrar uma casa para acomodar meu avô, e depois acabaram ficando com esta casa de uns amigos nossos, onde minha tia Elvira mora até hoje. O 26. Nós morávamos no 22. Eu nasci ali, na cama grande de meu avô. Porque naquele tempo, dificilmente você ia para um hospital ter filhos, né? Acho que todos os meus primos mais velhos, todos nasceram ali naquela casa. E se não me engano, as minhas tias e minha mãe também nasceram ali naquela cama imensa de madeira preta. E quando eu era criancinha, eu e Nini costumávamos ver um velho com chapelão de pescador debruçado assim olhando pra gente, que a gente morria de medo, saía correndo chamando minha avó. Tinha muitos fantasmas naquela casa. Hoje eu gostaria de conversar com todos eles. Tinha um senhor de idade que vestia um fraque preto, muito alinhado, e usava uma bengala que toda hora passava na sala, aí não pedia licença a ninguém. E uma vez, diga filho, e uma vez quando eu brincava, a gente brincava muito de cowboy, graças à imprensa do cinema americano, né? Que naquela época John Wayne era meu ídolo, né? Então, era eu, Irani, o irmão dela, Hermano, e Carlos, o cunhado de Alzira, que ainda era adolescente. E a gente saía brincando de cowboy, se escondendo naqueles armários de minha avó, que tinha mais de 2 metros de altura, feito de jacarandá pesado, com as portas enormes para se puxar, que tomava de um lado ao outro do quarto dela. E ali ficava afastado um pouco da parede para facilitar a limpeza, e a gente costumava se esconder ali atrás. A gente se dividia em mocinhos e bandidos, né? Então a gente se escondia ali para o mocinho achar o bandido. Aí quando foi um dia, eu e Nini fomos atrás dos bandidos, que eram os meninos, né? Aí eu tinha um menino acocorado assim, mas eu não via a cabeça dele, só vi o cucuruto. Aí eu disse assim, visto Hermano, e o menino não se mexia. Aí Nini disse, visto Carlos, menino. Aí quando a gente viu
viu que o menino não se mexia, ele saiu correndo. Era fantasma? Era fantasma também. E você começou a ir ao cinema com quantos anos? Comecei a ir ao cinema com meu pai, Miguel Calvin, que tinha um cinema lá, na minha rua. Deixa eu ver. E eu tinha 5 anos de idade. E meu pai me carregava para tudo quanto era lugar, né? E quando ele não me carregava, eu ia mesmo fazer escândalo, berrando, e ele me levava. E meu pai não tinha esse negócio de proibição. Eu vi filmes franceses proibidos para 18 anos e meu pai me ensinou Miguel Calvin, que tocava uma música, quando tocava a música, eu estava puxando meu pai. E a gente ia para o cinema. Mas quando eu vim morar aqui, a música chamava para ir ao cinema, ficava alto-falante lá para assistir a sessão. Eu vou lembrar a música, eu acho que era aquela. Aí a gente já sabia que o cinema ia começar, né? Aí eu ia para lá com ele, assistia os filmes, a sessão toda, ficava a igreja e o cinema, onde a gente mora. Então, aí eu comecei a minha paixão pelo cinema, paixão que eu compartilhava com meu pai. 2 paixões que eu compartilhava muito com ele, livros e cinema. Todos ficaram vivos de Almira? Quantas unidades? Ela sabia que era 1000? Viu? Então a gente... E a tia era assim, trabalhar com Miguel como professora? Trabalhava, porque minha mãe é um caso não muito comum. Porque ela era uma pessoa urbana, nasceu e se criou em Salvador, criada numa família, digamos assim, semi-burguesa. Uma família que não era burguesa em termos de grana, mas era burguesa em termos de estilo. E ela era aquela obediência paterna, era uma menina muito tímida. Ela nasceu em 1912, né? Nasceu em 1913. 13? Foi. Então, era tímida? Muito tímida e era mais velha. Portanto, os mais velhos sempre recebem as revoltosas maiores, né? São mais cobrados. E ela era assim, muito temerosa de tudo, tinha um respeito, uma coisa medieval pelo meu avô, né? Meu avô olhava assim, ela já baixava os olhos, ela mulher feita mesmo. Mas aí ela teve uma atitude que é impensável num ser humano como ela. Quando ela se formou pela Escola Normal da Bahia, com 15 anos de idade, ela disse que não queria nenhum cargo aqui, queria ensinar no interior. Aí meu avô, nem pensar, porque o interior naquela época era interior mesmo, eram 3 dias daqui para Jacobina de Dona Maria Fumaça, com baldeação em Santa Luz, né? Era uma aventura mesmo. E o interior que ela queria era o interior onde meu pai vivia, que era o interior de Miguel Calvin, ou seja, lá onde o diabo perdeu as botas e até hoje não achou. Distante de Jacobina tem uns 80 quilômetros, mais ou menos, né? Uns 80 quilômetros. Nada, não conhecia nada. Aí ficou minha mãe nessa luta para querer se formar. E ela escolheu esse lugar, olhou no mapa? Não sei como é que ela escolheu. Veio na cabeça dela. Meu avô não conhecia ninguém de Jacobina. Ninguém da família de Jacobina frequentava a nossa casa. Nossos amigos não eram pessoas de interior, eram todos do Recôncavo, que era o pessoal de Miguel Calvin, que meu avô visitava, de Simões Filho, que era daqui. Eram descendentes dos varões do Recôncavo. Eram negros essas pessoas do Recôncavo? Não, eram os chefões, eram os poderosos, os donos de engenho e tudo mais. Negros não frequentavam a família, não? Assim, eles tinham amigos negros? Olha, meu avô, minha avó vinha de uma família com o pé na cozinha. Meu avô não. Eu e Heráclito, procurando lá naquelas noites insones que a gente tinha lá no Rio, Heráclito chegava do jornal e ele quase nunca ia dormir. Quando a gente estava lá. A gente sentava na mesa da cozinha, eu e ele, para a gente conversar. E nesse ínterim a gente queria saber a história da família Salles, que eu pensava que era de espanhóis, né? Salles. Mas não era. Nós chegamos até 1800 a um mascate chamado Salim, que era árabe, e se você olhar, meu avô tem todos os traços de árabe, né? E ele era descendente desse mascate Salim. Entendeu? Não era nada de espanhol. E minha avó era do Recôncavo, ela era daqui de
daquela região de Santo Amaro, e ela tinha parentes negros mesmo. Agora, não aqueles negros, negroides, de brabo, finos, grossos, nem nada. Um mestiço, mas que a pele era cor de canela ou para mais. Meu tio Salinho, olha aí, meu tio Salinho, né? Que era sapateiro, que era o pai de Heráclito, de Eliezer, e só deu filhos ilustres. Ele era negro, entendeu? A minha avó era da cor de Adilson, meu neto, era assim, aquela cor de canela, linda. Ela jovem, era linda, com os cabelos compridos que ia até quase até os pés. Alverinda, que você tem um nome. E aí ele tinha muitas pessoas assim. Meu tio Arthur de Salles mesmo era cor do meu neto também, né? Com aqueles cabelos brancos dele e tudo. Agora tinha traços brancos. Minha avó ainda tinha o cabelo crespo, assim. Não, ela tinha o cabelo como o meu e o seu. Agora que ela botava grande. Ela usava, no início ela usava mais até a cintura, depois ela cortou. Quando ela se casou, ela cortou mais o cabelo. Entendeu? Mas ela tinha um cabelo como minha filha Lília, por exemplo. Quando você conheceu, quando você nasceu, minha avó tinha quantos anos? Olha, se eu nasci em 42, minha avó já devia ser uma mulher de seus 45 a 50 anos, não tenho certeza. Eu não me lembro da data que ela nasceu. Não sei se a Alzira sabe. Mas ela já era uma senhora, era engraçado que era uma mulher gorda, mas era chamada de miúda. Porque em pequenininha, ela era muito miudinha. E a influência portuguesa, todo garoto era miúdo quando não era culto, né? E a influência portuguesa aqui naquela época era grande. Tá aí, nós tínhamos grandes amigos espanhóis portugueses, amigos do meu avô. Que eram donos de venda. Que frequentavam nossa casa, não. Alguns eram comendadores mesmo. Eram gente como Manuel Joaquim de Carvalho, que era um grande comerciante daqui. Valério de Carvalho também. Então tinha várias pessoas assim, da classe alta, que frequentavam a nossa casa, aqui no Bonito.